Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, a própria liberdade que Ele nos deu. Então você vai crer em Jesus Cristo se você quiser. Agora, você corre o risco, em não crendo, de ser banido da presença dele na eternidade. E isso não deve ser fácil. Não sabemos como será. Mas ficar banido da presença de Deus na eternidade deve ser terrível. É o mesmo, é um sinônimo de inferno. Banido da presença de Deus, estar no inferno. Então, creia em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados, seja batizado. Acesse meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é o YouTube. Você vai ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 /. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvar almas. Isso aqui é evangelização. O que Jesus nos mandou fazer. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 9 de maio de 2024, quinta-feira, sexta semana da Páscoa, no ano B, onde enfatiza-se o Evangelho de São Marcos, no ano litúrgico B. É o principal evangelho para este período. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. É apenas um símbolo. Eu não sou ordenado, né? Sou um leigo, sou tercista, sou leitor, animador litúrgico. Então eu simbolizo aqui o branco para mostrar para vocês a cor dos paramentos litúrgicos do dia. No rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa e o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada. Ó Deus, quando saístes com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia! Esse é um trecho do Salmo 67, versículos 8 e 20. Oração da coleta. Rezemos. Coloque sua intenção. Agradeça mais do que peça, é a minha sugestão. Eu sempre agradeço. Peço também, mas prefiro agradecer mais. Ó Deus, fizestes o vosso povo participar da vossa redenção. Concedei, nós os pedimos, que vivamos em constante ação de graças pela ressurreição do Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos à primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. Naqueles dias Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência
e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício, justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 97 na Bíblia Vulgata e 98 na Bíblia de tradução hebraica, da versão hebraica. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai, Senhor Deus, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Repitamos: o Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Primeiro, nós temos a aclamação, que é um canto. Depois do canto, nós vamos transmitir a palavra. É a hora do momento em que Deus nos fala. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei, e o vosso coração muito há de alegrar. Trecho de João 14, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora ao Evangelho que está no texto escrito pelo apóstolo São João, capítulo 16, versículos do 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis?
em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, Jesus não deixa seus discípulos na dúvida, mergulhados na tristeza, mas lhes aponta caminhos novos e lhes garante: a vossa tristeza se transformará em alegria. Já na primeira leitura, que fala das viagens do apóstolo São Paulo, né, da sua evangelização, da sua missionariedade, rejeitado por seus compatriotas, Paulo se dirige inteiramente aos pagãos, entre os quais encontra ambiente favorável, tanto que muitos coríntios acreditavam e recebiam batismo. Confiemos em Jesus sempre presente em nossa vida, o qual conduz a bom termo nossa missão. Jesus está sempre conosco. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Aqui temos uma pequena reflexão do texto do Evangelho. A expressão daqui a pouco, proferida por Jesus, pode ser considerada em dois aspectos. Primeiramente, refere-se à paixão e morte. Será um momento de desolação para seus discípulos. Com a ressurreição de Jesus, volta a alegria, sentimento presente em várias pessoas que se encontram com Jesus ressuscitado. Em segundo lugar, a expressão daqui a pouco pode se aplicar ao retorno de Jesus ao Pai, na ascensão. Aqui também os apóstolos ficam inseguros e sentem-se um pouco órfãos. Mas Jesus não os deixa assim. Envia-lhes o Espírito Santo. Então a alegria e o entusiasmo apoderam-se dos apóstolos, antes tímidos e depois cheios de coragem e fortaleza para a missão. Na verdade, Jesus nunca deixa sozinhos e desorientados seus discípulos missionários. Ele está vivo e atuante na comunidade. Agora mais uma reflexão, antes de termos a mensagem de Antônio Carlos Santini, uma reflexão do livro Palavra e Vida. Aqui diz: os discípulos não entendiam, porque a linguagem de Jesus não era fácil de entender. Todavia, o que parece é que nem tudo deve ser entendido na vida. Talvez a razão não seja a única maneira de conhecer. Talvez o coração, a intuição e o amor sejam outras maneiras de conhecer, mais valiosa ou mais clara do que a razão tão exaltada por nossa cultura. Por isso os discípulos, mesmo, às vezes, não entendendo Jesus, seguiam-no. Vejam bem, mesmo não entendendo Jesus, muitas vezes, seguiam. Iam pelo coração, pela intuição. Algo lhes dizia no coração que permanecer com ele valia a pena, que Jesus tinha algo especial que fazia a vida deles diferente e preciosa. A minha vida também é diferente, a minha vida é preciosa, caminhando com Jesus. Agora temos um comentário de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. O título é Mudada em Alegria. O título da liturgia comentada de Santini, baseada em João 16, versículos 16 a 20. Quem lê os poetas românticos sabe muito bem como é instável o coração humano, como o coração muda, como os sentimentos vão e vêm em todos nós, não só nos bipolares. Ora, o mundo pagão oferece alegrias a granel, pena que durem pouco e acabem em ressaca, estafa ou gravidez.
Já a mensagem cristã pode dar espaço a tristezas, algumas delas provocadas intencionalmente, como jejuns e macerações a afeições sacrificadas, outras sofridas de fora, como perseguições, zombarias e exclusões. Mas Jesus Cristo nos garante que tais tristezas serão transformadas em alegria, desta vez uma alegria que permanece. Daí a imagem empregada por Jesus, as dores do parto, em João 16, versículo 21, que logo darão lugar às alegrias de uma vida nova. E Jesus reforça a mensagem: e ninguém vos roubará esta alegria. Ninguém vos roubará esta alegria. De qualquer modo, as tristezas existem e vamos passar por elas. Ainda um pouco e não me vereis, disse Jesus. Apenas por um pouco. Somente até a ressurreição? Ou será outra coisa? É o que pergunta Louis Boyer, observando que os comentadores, ou comentaristas desta passagem, tal como os próprios discípulos naquela cena, hesitam em sua interpretação. Este ver de novo se refere concretamente às aparições depois da ressurreição? Ou ele estava fazendo uma alusão ao Espírito Santo identificado como o próprio Jesus a partir de Pentecostes? É o Espírito da verdade. Verdade é Jesus, o Espírito de Jesus. Na verdade, estas duas coisas são inseparáveis. A visão física do ressuscitado é o que indica o verbo grego obsest. Certamente será fonte de alegria, mas outra alegria maior, mais profunda, permanente, será o júbilo que o Paráclito, o Espírito Santo, irá derramar nos corações. Uma alegria que nada poderá murchar. Nada poderá murchar. No decorrer de suas aparições, mesmo antes do Pentecostes, Cristo Jesus é citado por João no ato de dar o Espírito, soprando sobre os discípulos. João 20, versículo 22. André Escrima, monge ortodoxo, aponta para mais longe ainda. Toda alegria terrestre é passageira. Mas existe uma alegria que não será tomada, a alegria da ressurreição. Um homem nasceu no mundo depois de ter ultrapassado as trevas da morte como vencedor. E este é o Cristo. E aqueles que vivem a alegria de sua ressurreição. Desse dia, não me perguntareis mais nada, pois todas as perguntas já tiveram sua resposta. Chegada à plenitude total, o dia do Shabat, o 8º dia, a revelação última. E o Espírito da ressurreição, o Espírito Santo está em vós, e ele vos levará a conhecer a resposta a todas as perguntas. Vós encontrareis a resposta com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Um rio alegra a cidade de Deus. Salmo 46, versículo 4. Vamos agora aos santos do dia. 9 de maio é dia de Santo Isaías. Isaías foi profeta do século 8º antes de Cristo. Grande profeta fiel aos olhos do Senhor, conforme está em Eclesiástico 48, versículo 25. Isaías foi enviado para revelar ao povo infiel a vinda do Salvador no cumprimento das promessas feitas ao rei Davi. Conforme portal do Vaticano, Isaías nasceu em uma nobre tribo de Israel em 770 a.C., foi enviado por Deus para revelar ao povo infiel e pecador a fidelidade e a salvação do Senhor em cumprimento da promessa que Deus fez ao rei Davi. Este grande profeta viveu, segundo a tradição, por mais de um século, mais de 100 anos. Suas profecias envolveram cerca de 50 anos da história de Jerusalém. Os caminhos do Senhor são infinitos, assim como a maneira com a qual ele nos chama para servi-lo. No caso de Isaías, Deus apareceu-lhe em sonho para confiar-lhe a sua missão.
o futuro profeta, viu o Senhor sentado em um grande trono no templo, circundado por querubins, que são anjos. Um deles pegou um carvão ardente do altar e com ele tocou a boca de Isaías, purificando-a do pecado. Assim, Deus tomou a palavra e convidou Isaías a pregar a verdade ao povo escolhido. As profecias de Isaías começaram em torno do ano 740 a.C., sob o reinado de Osias. Em uma visão, o profeta viu a queda de Israel. Isso foi num período histórico que coincidia com o avanço do Império Assírio para o oeste. Suas visões duraram 44 anos, ou seja, durante os reinados de Jotão, Acás, Ezequias e finalmente de Manassés. Quando Ezequias se aliou aos egípcios contra o crescente poder dos assírios, Isaías foi contra e profetizou a destruição do reino, pedindo aos homens para não fazer alianças entre si, mas se voltar somente para Deus. Eram exemplares a beleza e a transparência de suas palavras, tanto que, mais do que previsões de acontecimentos futuros, pareciam narrações de histórias passadas. O livro de profecias de Isaías é dividido em 66 capítulos, nos quais ele fala também da vinda do Redentor Jesus Cristo, descrevendo seu nascimento e obras até a sua paixão e morte. Quando o reino de Judá passa para o poder de Manassés, Isaías se preocupou porque o novo rei era ímpio e cruel por ter caído na idolatria. Então o Senhor enviou o profeta para convidá-lo a voltar ao culto do único e verdadeiro Deus e ao arrependimento dos pecados. Transcorria o ano 681 a.C. Manassés não deu ouvidos a Isaías e ainda o condenou a uma morte atroz. Por isso, o santo profeta é venerado em muitos lugares também como mártir. Vamos a mais informações sobre este dia 9 de maio. Santo do dia 9 de maio, Santo Hermas, um dos cristãos saudados pelo apóstolo São Paulo. A saudação encontra-se na Epístola de São Paulo aos Romanos. Santo do dia 9 de maio, São Pacômio, abade. Faleceu entre 347 e 348, após receber o hábito monástico das mãos do anacoreta Palemon. Fundou numerosos cenóbios na Tebaida, Egito. Escreveu uma famosa regra monástica. Santo do dia 9 de maio, São José do Quang Yen. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote, e foi mártir também. Faleceu em 1840. José do Quang Yen foi um sacerdote dominicano. Acabou sendo decapitado, ou seja, teve a cabeça cortada em Nanjing, no Vietnã. Mesmo depois de encarcerado, se dedicou a converter os pagãos e a confortar os cristãos na fé em Jesus. Santo do dia 9 de maio, Beato Forte Gabriele. Forte Gabriele foi um eremita e faleceu em 1040. Após vários anos de vida solitária, ingressou no mosteiro camaldulense de Fonte Avellana, na Itália. Santo do dia 9 de maio, Beato Benincasa de Montepulciano. Foi um religioso, faleceu em 1426. Benincasa foi um religioso da Ordem dos Servos de Maria. Retirou-se numa gruta do Monte Amiata, na Itália, e ali levou uma vida penitente. Santo do dia 9 de maio, Beato Tomás Pickering.
Foi um monge e foi também mártir. Faleceu em 1679. Religioso beneditino inglês, Tomás Pickering, foi encarregado da capela particular de Catarina de Bragança, esposa do rei Carlos II da Inglaterra. Foi martirizado em Londres, sob a falsa acusação de ter atentado contra a vida desse rei. Santa do dia 9 de maio, Beata Maria Teresa de Jesus. Também conhecida como Carolina Gerardinger. Foi virgem e faleceu em 1879. Fundou em Nürnberg, na Alemanha, a Congregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora. Santo do dia 9 de maio, Beato Estevão Grelewski, foi mártir, faleceu em 1941, sacerdote polonês. Ele morreu no campo de concentração de Dachau, na Alemanha, em consequência das terríveis torturas que ali sofreu, e ofereceu pela Santa Igreja todos os seus tormentos, sendo recebido por Cristo Jesus no céu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Deus não vai providenciar algo que seja ruim para mim, para você. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, as dúvidas dos católicos, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Número 1, sim. Número 2, não. Número 3, espere. Uma dessas 3, o nosso Criador responderá. Mesmo que seja um não, é a melhor resposta. Até o pai biológico aqui na Terra dá um não para o filho, quando vê que aquilo vai fazer mal a ele. Então devemos respeitar, ainda mais tratando-se do divino Pai Eterno, do Pai das Misericórdias, como diz São Paulo, ou do nosso papaizinho do céu, como diz Jesus, Abba. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, o Senhor vem, um dia ele voltará. Não sabemos a data, não sabemos o dia nem a hora. Por isso temos que estar sempre preparados para alcançarmos a vida eterna, a vida depois dessa peregrinação terrestre. Isso aqui é transitório. Não vamos levar nada daqui. O que importa é a vida por todos os séculos dos séculos que teremos na presença de Deus, em comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, com todos os anjos de Deus, todos os salvos, todos os santos, Maria, Virgem, São José, São Paulo, São João, São Pedro, Santa Anastácia, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, estaremos todos juntos por todo o sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.